conectados e conectadas! Como vocês estão nesse belo dia de hoje? Eu estou muito bem, pois eu estou aqui com a ilustre presença de uma convidada muito especial para o nosso Conecta Jovens Entrevista. Para quem ainda não conhece, Cláudia Guerra, muito prazer. Cláudia, que você seja muito bem-vinda no nosso programa. Como você está? Eu estou muito bem, uma alegria estar com vocês nesse programa Conecta Jovens. É fundamental, especialmente nesse mês de março, a gente conversar mais direcionadamente para as meninas, para as mulheres, para jovens, mas para todas as pessoas, porque aquilo que impacta nas mulheres diz respeito a todo mundo. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês nesse programa. Você tem muita razão, viu, Cláudia? Inclusive, vamos começar a falar sobre você. Eu gostaria que você contasse para esse público juvenil, aqueles que não te conhecem e aqueles que te conhecem também, quem é a Cláudia Guerra? De onde que surgiu essa sua empolgação em contar essa história de mulheres, em investir nessa proteção às mulheres de hoje em dia? Bom, então, são muitas emoções, né? Por partes, porque tem aí a trajetória acadêmica, tem a perspectiva do ativismo e tem o âmbito pessoal. Então, vou tentar resumidamente contar um pouquinho para você aí que está em casa desses três aspectos que se conjugam e me constituem quem eu sou. Eu sou graduada em História, depois fiz o mestrado na USP em São Paulo e o doutorado aqui na Universidade Federal de Uberlândia sobre violência doméstica, violência nos relacionamentos, que inclusive começa nos namoros, daqui a pouco a gente pode falar disso, com pessoas muito jovens. Do ponto de vista profissional, eu sou professora de graduação e de pós-graduação, disciplinas na área de humanas, que desenvolvem o senso crítico, como antropologia, sociologia, a própria história, filosofia, ciência política, relações de gênero, relações étnico-raciais, promoção da diversidade, LGBT+. Eu dou cursos sobre sexualidades e afetividade do ponto de vista histórico, antropológico. Ontem eu estava falando num quadro que eu ministro sobre climatério, menopausa, porque todas as meninas que estão nos assistindo vão viver essa história. Como a longevidade aumentou... Você está muito entendida em vários assuntos, não sou é? Só uma aprendiz de feiticeira. Ah, o bom é aprender. Sempre, sempre. Então, eu gostaria de comentar que você falou sobre esse relacionamento tóxico, né, que começa desde os namoros. Eu gostaria de falar, porque isso é um assunto que é muito importante, muito abordado, mas não tão abordado quanto deveria ser. Sim. Então, o que você acha? Por que essas mulheres que sofrem desses relacionamentos tóxicos não conseguem sair desses relacionamentos? Olha, é muito interessante porque, e aí o lado ativismo foi que me ajudou a pensar essas questões todas. Então, o acadêmico, né, que é importante, suporte teórico, porque sem suporte teórico é achismo, não tem produção científica. Mas o ativismo, então lá em 92 nós montamos um núcleo de estudos de gênero na UFA, sou pesquisadora voluntária desde então, mais de 30 anos. Nós montamos, e eu sou membro fundadora da ONG SOS Mulher e Família, que atende violência doméstica de meninas, os impactos nas crianças e adolescentes, da violência entre o casal, atendemos autores de violência. A ONG hoje tem 28 anos, uma referência não só na cidade, mas programas nossos foram replicados em Belo Horizonte e no país inteiro. Então eu me sinto muito feliz e não é motivo de vaidade, é motivo de honra e de responsabilidade. Sim. Até porque, né, a gente tem que ver que muitas pessoas, muitas mulheres também não têm coragem de delatar. Sim, e tendo esse suporte disso. É muito Facilita. Importante. E na ONG não precisa ter registrado ocorrência, não precisa ter chamado a polícia militar, né? Porque às vezes ela não quer enquadrar ele via Lei Maria da Penha para ele ser preso, ela quer que acabe a violência. Sim. Num primeiro momento. Então é importante que tenha um órgão, e a nossa ONG acaba tendo fatores encorajadores da busca de ajuda, porque tem muitas instituições que vão acabar inibindo, ou pela violência institucional, não ter o atendimento, o acolhimento adequado, ou porque ela tem que registrar a ocorrência, mas ela dorme com esse cara, ela transa com ele, ela tem filhos com ele, então nem sempre ela quer separar e nem sempre ela consegue buscar essa ajuda. Daqui a pouco a gente fala até dos fatores de autoestima. Então a ONG ajuda, a gente criou o Conselho dos Direitos das Mulheres para fomentar políticas públicas desde 98 e eu participo dele desde então também. E tive a oportunidade de fazer gestão de políticas públicas
públicas na prefeitura. Então nós criamos a Divisão de Direitos das Mulheres Políticas de Gênero em 2001 e depois a Casa Abrigo Travessia, para a mulher ficar segura num local sigiloso, temporário, junto com seus filhos menores de idade. Isso é muito importante. Muito. E muita gente não sabe que existe isso, porque a gente já pediu muito para o poder público divulgar esse serviço. Você não pode divulgar o local, o endereço, para a mulher ficar segura e tal. Mas é preciso divulgar a política pública e não divulgam de jeito nenhum. Então, quando eu tive à frente, a gente divulgava. A gente ganhou prêmio pelo BNDES em 2004. Então, era uma referência na cidade, na região. Hoje não tem a transparência que precisava ter. E outra coisa, para finalizar aqui da minha trajetória, então você viu o acadêmico, o ativismo com esses órgãos todos, né? A gente teve uma parceria com a Polícia Militar, o programa PAN, de abordagem domiciliar na casa da pessoa, depois de 190 ter sido chamada, a poeira baixou e aí vai na casa da pessoa. Foi uma referência, ele durou de 2003 a 2015. Então era a Polícia Militar, gente da sociedade civil, a ONG, e mais a Universidade Federal, com estagiários e tudo. Então o programa abordagem domiciliar. Belo Horizonte replicou esse programa, o entorno ali. Então assim, é motivo de muita responsabilidade. Mas por último, eu resolvi entrar na política institucional para poder fazer mais. Né? Então, fui vereadora por 4 anos, estou agora de suplente de deputada estadual e as minhas pautas centrais, promoção das mulheres e segurança das mulheres, educação para a igualdade, para a inclusão, saúde ágil, rápida, não dá para ficar na fila esperando cirurgias e exames de alta urgência, né? Que lá o pedido já está alta urgência. E quem mais sofre e é impactado com tudo isso que eu estou falando, quando não tem as políticas públicas, são as mulheres. Se não tem creche, e aí eu continuo recebendo demanda, mesmo sendo vereadora, e aí oriento, dou encaminhamento. E as demandas são assim, como é que eu vou trabalhar se não tem vaga? E está uma defasagem na cidade de umas 1.500 vagas. E é direito da pessoa ter o local público para colocar a sua criança. Então eu oriento, falo de entrar no Ministério Público, né, converso com a secretaria, passo os dados para ver se agiliza, enfim, porque isso é fundamental. Então as mais impactadas são as mulheres. É sobre ouvir e ser ouvida. Ser ouvida, exatamente. Você, que é uma mulher que está sofrendo um relacionamento tóxico, é claro que você deve ser ouvida. É claro que se você estiver com medo... Isso, e não é qualquer escuta, é escuta ativa, que a gente Sim. chama de escuta sem preconceito, sem discriminação e sem julgamento, senão ela vai embora e não volta nunca mais. Então existem técnicas para esse tipo de escuta, a gente dá formação lá na ONG para a equipe que entra, faz processo seletivo, porque tudo que a gente quer é uma equipe qualificada tecnicamente, mas humanamente também. Porque tudo leva a mulher a ser desencorajada. Ela está com baixa autoestima, às vezes ela tem um histórico de vida de ter sofrido violência sexual, ela já tentou suicídio. Ela, nas construções de gênero, aquilo que inventaram sobre masculinos e femininos, lugares de homens e de mulheres, ainda tem uma relação de hierarquia e de subalternidade. Muitas vezes a mulher não se sentindo segura porque acha que ninguém vai ouvir. Se sente culpada, acha que ela é que tem que mudar. Sim. Ou então tem uma crença autossabotação. Sim, ou tem uma crença de que pode mudar ele. E começa no namoro, com aquela história assim, você tem 16 anos? Tem. Com aquela história assim, onde você pensa que você vai com essa roupa? Você não acha que tá saindo demais com seus amigos? Não. Não, chega de tanto ficar indo na sua mãe e aí vai isolando essa menina, essa jovem. E às vezes ela acha que isso é amor, que é cuidado, que é proteção. Então a gente precisa falar disso para jovem, conecte-se, meninos e meninas, porque o menino tem uma mãe, ou vai ter uma esposa, ou vai ter uma irmã, vai ter né? uma filha. Uma filha. Então presta atenção que esse não é um problema de mulheres, é um problema de todos nós, do Estado com as políticas públicas, do Legislativo fazendo lei, fiscalizando, votando no orçamento, tudo isso, mas você tem responsabilidade nessa história. Com não certeza. É um problema de mulheres. Então quantas alunas eu tive jovenzinhas, porque eu dou muita aula em primeiro período, estão chegando na faculdade, em relacionamentos violentos, de cárcere privado. Você tem que estar em casa a tal hora, ou então vai para os lugares, filma aí onde você está. Opa, muita calma nessa hora, me dá sua senha das redes sociais. Isso são sinais, fica atento, são sinais. Eu tenho uma história na trajetória pessoal, então eu falei da acadêmica e do ativismo, mas não falei da pessoal. Que depois minha ficha caiu mais recentemente, de que a gente não escolhe à toa as nossas causas de vida, de propósito e de missão. Então, assim, uma tragédia familiar, né? O meu pai, aos 5 anos de idade, ele assistiu um bate-boca do pai dele com a mãe dele. E aí eles gritavam muito de madrugada. A minha avó Maria e o meu avô João. E aí ele acordou, eram 3 filhos. Meu pai tinha 5 anos, o mais velho 6 e a mais nova 4, 3. A mais nova continuou dormindo, meu pai e meu tio acordaram. E da escada ouvindo tudo. E a minha avó ajoelhada no chão da cozinha, o meu avô com arma na mão,
morrendo de ciúmes, não tinha tido nada, mas mesmo que tivesse, nada justifica, né? Sim. Mas não era o caso. Morrendo de ciúmes, disse que a minha avó era muito bonita, como eu, professora, costurava. Eu não costuro não, tá? Mal prego um botão, mas faço e resolve, enfim. Mas a minha avó Maria, professora, na dela e tudo, disse que ela era muito bonita. Eu tenho algumas imagens dela, assim, depois eu mostro, e meu avô com a arma na mão. E dizendo que ia matar ela, e gritando, e o meu pai, 5 anos de idade, lá na escada, vendo tudo, acompanhando, e o meu tio. Dali a pouco, e ela implorando pela vida, ela fala, não me mata não, eu quero criar meus filhos, eu não fiz nada. Na tristeza. E numa época que a impunidade, né? A mulher não Se tinha ainda voz tem, nenhuma. você imagina lá na minha avó, Com né? certeza. Você imagina. E aí, linda, meu avô deu 3 tiros na minha avó, ajoelhada na cozinha, e ela faleceu. Então foi um feminicídio, nem usava esse termo, né? Foi um assassinato, porque feminicídio é o assassinato de mulheres por menosprezo ao feminino, por achar que tem posse, de que o feminino é propriedade, é extensão. E isso, para mim, passou... Meu pai não conseguiu ser pai depois de assistir isso. Foi alcoólatra a vida inteirinha. Morou longe da gente, em Goiânia. São passados que chegam ao presente. Impacta na criança, impacta no jovem. Então nós estamos falando assim, de Impacta conexão no com os futuro. jovens. Onde tem violência no relacionamento, violência doméstica, toda a família sai perdendo e sai machucada. Com certeza. É isso que a gente tem que entender. Inclusive, você tá falando disso, né, de relacionamentos, porque muitas vezes as pessoas, elas têm esse medo de entrar no relacionamento do outro. E eu queria abordar a questão da colher. Que eu queria perguntar de onde surgiu que tá isso. em quase nada aqui, né? No Quase copo, no colo, lá em cima que não dá pra colar. ver, no colar. Aqui na frente tem um monte também de cores Sim. variadas. O que acontece? E há 30 anos eu uso essa fala de que em briga de marido e mulher se mete a colher. Sim. Afirmativa para desconstruir aquela fala tradicional que até hoje a gente ouve, né? Ah, quando tiver aí brigando, em briga de marido e mulher, ninguém Mete a colher. mete a colher. E aí as mulheres estão sendo assassinadas. Sim. Até o primeiro semestre de 2024, Uberlândia estava em primeiro lugar em feminicídios, com mais índice do que Belo Horizonte, que é 3 vezes maior e tem mais habitantes. Então, tem que meter a colher sim. E com a vereança, o mandato, uma amiga foi no mercado municipal, lembrou de eu usar essa fala de que em briga de marido e mulher se mete a colher, comprou uma colherzinha de pau e me levou. Eu estava em sessão. Dali eu peguei a colher e terminei a minha fala, que geralmente no grande expediente eu falo desse tema, ou de outros afins, e usei a fala e mostrei a colher. Em briga de marido e mulher se mete a colher. Se mete a colher. Depois disso, linda, nunca mais eu posso sair sem a colher, porque eu sou cobrada. Cadê a colher? Cadê a colher? Aí eu vou pra parada gay, eu tenho a colher LGBT, que é toda colorida, com brilhos, está no Virou carro. um símbolo. Virou. Aí uma aluna foi para as Olimpíadas em Paris, trouxe uma colher com motivo Paris. Depois eu posso mostrar tudo pra vocês. legal. Tá no carro também. Tem tamanhos variados, né? Tudo. Teve uma que trouxe para mim de algum lugar da Europa. Daqui a pouco eu vou lembrar. E aí ela é lilás e tem todo o motivo daquelas bonequinhas que você vai pôr uma dentro da outra, assim. Sei. Daquele país, que eu esqueci o nome agora. Então, assim, virou referência, né? Quando eu saio, que eu vou precisar usar as 2 mãos, eu tenho uma petitinha que aí eu encaixo na alcinha do celular e tal, porque daí me libera as mãos. Mas se eu tivesse sem a colher... E é raro, porque às vezes eu esqueço no carro, cobra, esse tipo assim, não, então vai lá e pega. É a coisa mais interessante. Então virou um símbolo, é claro que eu sou mais que uma caricatura, né? Porque a gente tem aí o estudo, tem o ativismo, tem essa parte pessoal, mas eu achei muito bacana, porque também não deixa de ser um marketing positivo, porque só da pessoa chegar e falar assim, mas e essa colher sua? Me dá oportunidade de falar da prevenção à violência nos relacionamentos conjugal e tudo. E sempre tem alguém para contar uma história, porque todas as pessoas do planeta conhecem uma pessoa que vive violência no relacionamento, seja ele namoro, É muito casamento. comum, mas não deveria ser. Não deveria. E não podemos banalizar, né? Sim. Cada caso é único, tem uma configuração, tem a ver com o histórico, né, daquelas pessoas. E atender o autor de violência, a nossa ONG teve essa perspectiva desde que
passou a existir, também é importante, porque o homem que agride, ele está denunciando, inconscientemente muitas vezes, baixa autoestima, medo da perda e insegurança. Ao ponto, inclusive, todo desenvolvido e uma educação, porque ele não nasce violento, ele é educado na sociabilidade, na escola, nos espaços, né, na família, até essa concepção de que a mulher é posse, é propriedade, é extensão. Claro que isso tem sido desconstruído em várias famílias, mas ainda o resquício é muito significativo, porque na história é isso, né? Tem mudanças, tem permanências e se piscou, dançou, tem retrocessos, a gente retrocede. E eu achei que a gente retrocedeu nos últimos tempos, né? Assim, a mulher colocada até pro exterior como um objeto, né? E isso é muito ruim. Então todo mundo sai perdendo. E mais, a gente tem mais escolaridade em todos os níveis, mas a gente ainda está subrepresentada na política institucional para tomar decisões. E a gente sente na pele de modo diferente, não é melhor nem pior. Então estar nos espaços de decisão é fundamental, a começar pela juventude, né? E eu comecei na juventude, eu presidia diretório acadêmico quando eu fazia graduação, né? Enfim, esse espírito de liderança ele começa lá atrás mesmo, com 16, Você né? É uma mulher muito incrível, na verdade. Imagina, e obrigada. É muito bom, né, ver mulheres na política. Mas eu queria fazer uma pergunta. Sim. Você sendo essa mulher tão maravilhosa, eu gostaria de fazer a pergunta que, na verdade, se você pudesse escolher outra mulher para ser, qual você seria? Eu gosto tanto de ser eu mesma, principalmente que na atual conjuntura e idade, eu não me preocupo mais com o que os outros pensam de mim. Tão livre, assim, tão dona de mim, né? Sempre fui, mas agora mais ainda. E eu sou de uma família de mulheres, então minha mãe criou 4 sozinha, porque meu pai não conseguiu ser pai nem esposo. E eu ainda cuidei dele no fim da vida, porque ele teve câncer em função da bebida, né? A minha família matrilinear, então minha tia também teve 4 filhos e cuidou sozinha, porque separou muito cedo. A minha avó casou aos 17, minha avó do lado materno, porque a outra morreu assassinada. Aos 17 ela casou, com 21 ela separou. E na época dela, assim, ter que andar, atravessar o quarteirão se tiver um homem vindo, né? Porque, nossa, mulher descasada. Então, assim, eu não tenho muita referência de homens nos espaços de poder. Na minha família, são as mulheres que deram conta da história, de criar os filhos e fazer acontecer. Isso não é vantagem, não. Porque ser mãe solo, e não chamava mãe solo, não, chamava chefe de família. Cada um tem seu papel. E aí não foi tema do Enem, né, jovens? Sim. Foi tema do Enem, economia do cuidado, porque avança é distribuir tarefas e funções. Todo mundo tem mãozinha? Porque as tarefas não são feitas com as genitálias, né, com a mãozinha. Então tem mãozinha, cuequinha, pega cuequinha, né, pega a toalhinha molhada. Enfim, aqui em casa é assim, eu tenho 2 homens, né, e mais o Ricardão que eu tô pegando há 25 anos, e 2 jovens, né, o Vitor e o Dudu. É tudo distribuído e cada um arruma suas coisas, porque não tem ninguém aqui na escravidão. Então isso é fundamental, mas não é ainda uma sociabilidade na maior parte das famílias. Eles também não estão ajudando, eles também moram aqui, então eles estão fazendo uma divisão de tarefas. Eu não uso complementou, ajudando, divisão de tarefas. E conforme a idade vai crescendo, mais tarefas você consegue fazer. Sim. A gente ouviu muito sobre o seu passado, que você já fez, seus mestrados e coisas do tipo. E eu gostaria de ouvir, para finalizar, quais são seus planos que você... O que a gente vai ver você fazendo nesses próximos tempos? Eu tomei um fôlego agora, porque eu tive uma votação muito boa para vereadora, 7 entraram com menos votos que eu, mas eu não entrei por conta de quociente eleitoral, que é a conta que faz, que é a soma de cada candidato da chapa, tem que dar X, não deu, mas o meu ultrapassou, então assim... A população reconheceu o trabalho de 4 anos e de 30, né, para trás. E para vereadora, bem, R$0, né, eu tive. Então, só emoção, eu sou baratinha para você. E votei contra aumento de salário de vereadores, de prefeito, não porque não seja uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem que fiscalizar 5 bilhões de reais, isso não é pouca coisa não, e eu nunca faltei a uma reunião de audiência pública do orçamento, que é o dinheiro dos seus impostos, para ver onde vão as coisas, tentei tirar dinheiro de propaganda e publicidade para a saúde, enfim, que hoje está com filas. Então a população reconheceu. E aí os planos futuros é continuar também na política institucional. Eu estou suplente de deputada, até abril eu vou saber se subo ou não, porque tem 2 deputados estaduais nossos que querem ir para o Tribunal de Contas. Então hoje tem 5 querendo ir para o Tribunal de Contas e 3 vagas. E os meus 2 coleguinhas querem ir, desses 3. Se eles forem, abre possibilidade de eu entrar. Se eu não entrar,
pretendo me candidatar em 2026 para deputada estadual, porque eu acho que eu fiz um bom trabalho como vereadora, e se não der, vou tentar de novo como vereadora. A população reconheceu, né? A gente está saindo assim E tô feliz porque eu estava com problemas de saúde na família, eu também preciso fazer cirurgia do túnel do carpo, os dedos anestesiando, muita emoção. Então não deixa de ser um fôlego também que foi importante, porque eu trabalhava 3 turnos, de domingo a domingo, não cuidava de mim. Sim, tem que... E agora eu preciso primeiramente, né, você é uma pessoa. Pessoa, né, faz cocô, xixi, gente, enfim. Preciso cuidar de mim, da minha família, minha mãe já tá idosa, precisa de mim, os irmãos, então assim. E voltei para a sala de aula, que eu amo, porque eu estava na política institucional, mas eu sou professora e meus olhos brilham e eu amo. Então estou ministrando aulas, acudindo, me acudindo também para ficar com a saúde bem bacana e aí depois retomar com essa perspectiva. Então, para o futuro, penso em ir para deputada estadual ou retornar para vereadora aqui na cidade. Devo me aposentar no final desse ano, porque eu comecei com 16 anos, com a sua idade. Então, agora em dezembro desse ano, 2025, me aposento. É lógico que eu não vou parar, mas talvez eu não precise. Se a aposentadoria der para pagar os boletos básicos, porque eu e o Ricardo trabalhamos para morrer 3 turnos os dois e não tá dando não, é cheque especial, empréstimo, só emoção. Mas se a aposentadoria der para pagar os boletos básicos, aí eu não preciso trabalhar 3 turnos, 2 turnos, né? Fazer exercício, cuidar de mim. Sim. Porque também é importante o autocuidado. Com certeza. Porque a gente doente não vai contribuir com ninguém. Exatamente. Voltei. Já nunca saí, mas voltei de um outro jeito agora para o trabalho do voluntariado, na SOS Mulher e Família, no Conselho de Direitos das Mulheres. Eu sou promotora legal popular, que é um curso que a gente faz e que a gente pode então ministrar para mulheres lideranças. E nós vamos lançar a 2ª edição nesse ano, lá na região leste da cidade. Ao invés das pessoas virem até nós, promotoras legais populares, vamos até as mulheres, jovens e adultas. Então presta atenção para você se inscrever, que nós estamos já rodando na rede social o link para inscrição. E nós vamos falar de saúde, direitos sexuais e reprodutivos, prevenção à violência doméstica, mobilidade urbana. A gente vai falar da questão do transporte, a gente vai falar, muitas dessas mulheres estão em assentamentos, em ocupações, né? Então assim, a gente vai falar do ecofeminismo, como que as mulheres têm na mão uma potência muito grande para melhorar a nossa cidade, tem impactos com o clima, né, com o aquecimento global. Nossa cidade inunda com chuva. Quem mais sofre com isso? As mulheres pobres, as mulheres pobres negras. Então nós vamos fazer esse curso por 1 ano, ele é quinzenal, virtual uma parte e presencial a outra, com o pessoal da região leste. Quem que é o pessoal da região leste? Prioritariamente. Qualquer pessoa da cidade pode fazer, mas região leste prioritariamente. Então Dom Almir, Comunidade das Torres, que é uma ocupação, Fidel Castro, Maná, Morumbi, sempre fiz trabalho com esse pessoal, antes de ser vereadora, enfim. E aí nós vamos até a comunidade que não tem o dinheiro do ônibus para vir para a formação. É gratuito tudo. E eu estou muito empolgada com as PLPs 2ª edição, porque a gente sempre melhora, né? Da primeira para a segunda, a gente vai sempre aperfeiçoando e melhorando. Hoje nós somos umas 6 PLPs que vamos coordenar. Tem que ter feito o curso para poder ministrar o curso. Né? Então, é uma alegria. Então, para esse ano está previsto PLPs, aula, movimentos sociais como voluntária. Muito bom. Vem pra gente também ser voluntário. Vem conhecer a SOS Mulher. É uma opção muito boa, hein? Muito. É uma oportunidade muito interessante. As pessoas falam assim, nossa, mas você ajuda demais, você dá demais. Eu falo, não, eu é que recebo tudo. A energia que é boa, transformar a vida das mulheres melhora a nossa cidade. Eu sempre digo, transformar a vida das mulheres transforma a vida de todas as pessoas, já que elas estão na base da pirâmide. Apesar de terem mais escolaridade, são as que mais sofrem violência, com salários ainda menores, tendo mais escolaridade, com salários ainda menores e não estão representados adequadamente na política institucional, na tomada de decisões. Então nós precisamos de gente como você, que já é uma liderança aqui, apresentando o programa, chique demais. Parabéns, linda! Parabéns ao Saninho. Vocês arrasam. Muito obrigada. Eu que agradeço. Por essa entrevista, por essas palavras tão sábias. Uma prosa, sem combinar nada, gente. Adoro coisas assim. Ao vivo, sem combinar, pá. Obrigada, falando tudo bem espontâneo, foi muito maravilhoso. Então, vamos ficando aqui com todas essas informações muito importantes e relevantes. Posso dar a minha rede social para quem precisar de ajuda, pode, encaminhamentos para com certeza. Mulheres, saber como é que funciona o trabalho ou outros serviços na cidade. Eu tenho uma lei que é com a Rede pela Segurança das Mulheres, que está nas unidades de saúde, que eu ando com ela no carro. Juntou 2, eu estou entregando o folhetim, porque aquilo ali salva a vida das meninas e mulheres. Com certeza. Então, @CláudiaGuerra, nosso site www.claudiaguerra.com.
e ali você tem tudo e entra em contato comigo. Estou à sua disposição. Que beleza, viu, Parabéns. Cláudia? Muito bom, então. A gente vai ficando por aqui. Ó, um beijo para todos vocês que viram até o final. Eu gostaria de agradecer a sua presença. Foi muito bom estar com você. E vamos ficando por aqui. Mas lembre-se, o Conecta Jovens, ele é um lugar para abordar assuntos muito importantes na sociedade. Então, dessa forma, fique atento para novas novidades. O futuro começa agora. Conecta Jovens!